Eu não sei se você também sente isso, mas pra mim parece que eu tenho assistido a mesma história de novo e de novo e de novo. A história de um homem velho e forte e rabugento que encontra um jovem que precisa urgentemente de ajuda, e esse homem parece ser relutante em ajudar esse jovem, mas no final das contas ele acaba percebendo que a presença daquela figura infantil acaba redimindo a ele mesmo, e essa dupla improvável acaba crescendo como nunca, e parece que um completa o outro, e no final das contas eles se tornam mais felizes do que nunca. Por que a gente vê essas histórias em todos os lugares, desde os filmes, videogames, séries e animações? Porque essa história tem se repetido tanto nos últimos anos? Bem, eu não acho que isso seja à toa. Eu acho que houveram tantos filmes, séries e animações sobre esse tema justamente nos últimos anos por um motivo, e o motivo é essa estatística, que revela que o número de crianças vivendo sem o pai passou de 8% em 1960 para mais de 24% em 2012. A verdade é que o número de crianças sem pai só tem aumentado nos últimos anos, e eu acho que, na verdade, essas mídias que têm saído justamente sobre uma figura paterna forte, que encontra aquela criança que está se sentindo abandonada, justamente revela o quanto nossa sociedade precisa dessa conexão com uma figura masculina forte ou com uma figura paterna no geral. Afinal, você acha que isso tudo é uma coincidência? Ou será que essas últimas obras são na verdade um grito de socorro de uma sociedade órfã de pai? O psiquiatra Carl Jung tem um conceito que me faz acreditar muito mais na segunda opção. Ele desenvolveu a teoria do inconsciente coletivo, que sugere que existe um conjunto de ideias, imagens e experiências compartilhados por todas as culturas humanas e que influenciam nossos comportamentos e percepções. Essas ideias, que são comuns a todos nós, são chamadas de arquétipos e representam temas universais que estão profundamente enraizados na psique humana. O arquétipo do herói é um exemplo importante aqui. A história do herói é uma narrativa recorrente em mitos, lendas e histórias ao redor do mundo. Ela geralmente envolve um protagonista, o herói, que passa por uma jornada de autodescoberta, superando desafios, enfrentando perigos e muitas vezes percebendo que precisa de um guia e conselheiro durante a sua jornada de crescimento. A relação entre um homem forte e sábio e um jovem desorientado que está no início da sua jornada, onde o primeiro atua como uma figura protetora e paternal, reflete justamente esse arquétipo de mentor e herói. Essa dinâmica pode ressoar exatamente como o inconsciente coletivo, já que esse tipo de história tem raízes profundas na história da humanidade. E a sociedade moderna está sentindo essa necessidade de presença paterna mais do que nunca na história, já que ela se encontra cada vez mais enfraquecida na atualidade por várias razões sociais e culturais, como as mudanças no papel tradicional de gênero e na dinâmica familiar, que podem ter impactado a estrutura familiar e criado enormes lacunas emocionais nas últimas décadas. Na verdade, você viu no gráfico que eu te mostrei o impacto gigantesco que essas mudanças têm causado na vida de 1/4 das crianças, que agora vivem sem um pai. Portanto, personagens que representam figuras paternas fortes e protetoras podem ter sido criadas de maneira inconsciente, para preencher essa lacuna e fornecer um senso de estabilidade e orientação que tem sido perdido na vida de muitas pessoas na atualidade. Por que a ausência paterna pode ser tão catastrófica na nossa sociedade? Para começar a teorizar sobre isso, eu quero começar falando o óbvio. Crescer sem um pai pode trazer uma enorme instabilidade emocional e financeira. Segundo o Departamento de Censo dos Estados Unidos e a Universidade de Michigan, 75% dos assassinatos são realizados por adolescentes que cresceram sem o pai. Além de que 85% das crianças com transtornos mentais também cresceram sem o pai. No caso das meninas, os estudos apontam que a chance de um adolescente sem pai engravidar é 7 vezes maior do que a de uma com pai presente. Além de que indivíduos que foram criados só pela mãe têm uma proporção maior para o uso de drogas, para a obesidade, o abandono escolar e para a criminalidade de forma geral. Se já não era óbvio antes, espero que agora, depois de apresentar esses números, fique bem claro para você o quão colossal são esses problemas. Então uma pergunta não quer calar, existe uma solução para esse cenário? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Bem, o filósofo Nietzsche uma vez falou sobre o assunto, e ele disse que quem não teve um bom pai, deve então procurar arranjar um. O que isso quer dizer? Não é como se fosse tão fácil, parece uma frase muito óbvia, mas o que ele quis dizer é um pouco mais profundo. Ele sugere que quando uma pessoa não teve uma figura paterna adequada em sua vida, é muito importante encontrar uma substituição para compensar essa falta de uma forma saudável. Nesse contexto, figuras como as de professores nas escolas ou mestres em academias de artes marciais podem desempenhar um papel fundamental na vida das crianças que não têm uma figura paterna presente.
Além de servir como exemplo de ética, determinação e disciplina a serem seguidos, eles podem se tornar uma fonte de apoio, orientação e correção. Mesmo com certas exceções, muitos professores e mestres podem fornecer essa atenção, afeição e direção que muitas crianças precisam para crescer de forma saudável e se tornarem indivíduos responsáveis e confiantes. Como é o caso da maioria das dinâmicas de mestre e aprendiz nessas obras de sucesso que eu mencionei durante o vídeo. O importante é que essas figuras de referência proporcionem um ambiente amoroso, estimulante e de suporte, contribuindo para o aumento da confiança, crescimento emocional, amadurecimento e o bem-estar geral das crianças que enfrentam a falta de uma figura paterna tradicional. Então, se até agora esse vídeo te fez refletir um pouco mais sobre a sociedade como um todo, ou pelo menos um pouco mais sobre si mesmo e a sua história, se você acha que mais pessoas deveriam ver esse vídeo, por favor, deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal para mais reflexões e bobagens.